Olá, pessoal! Vamos trabalhar então com o crime de roubo, vamos progredir um pouco nas nossas façanhas deletérias aqui, né? Agora chega de furtar e vamos passar a agir com violência ou grave ameaça às vítimas, tá? O crime de roubo tem previsão legal no artigo 157 do Código Penal, tem uma longa fotografia, não podemos fugir à nossa regra, mesmo que a aula não seja presencial, precisamos ver toda a fotografia do artigo 157, tá? Começamos então pela leitura do caput do artigo. O artigo 157, que trata do crime de roubo, fala que considera-se roubo, então, né? Subtrair coisa alheia móvel, coisa móvel alheia, está no artigo, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Pena prevista, reclusão de 4 a 10 anos e multa, tá? Esse é o caput, esse é o roubo simples, tá? E a gente vai chamar de roubo simples próprio. Anotem aí no caput roubo simples próprio, ou propriamente dito, e na sequência a gente vai entender por que é roubo próprio. É para diferenciar, na verdade, do parágrafo 1º, que vai tratar do roubo simples e impróprio. Então, o parágrafo 1º vai dizer: na mesma pena incorre quem? Se é na mesma pena, estamos tratando ainda de roubo simples. Logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Então, anotem aí, esse é o roubo simples e impróprio, tá? É o parágrafo 1º. Depois nós temos o parágrafo 2º, que diz: a pena aumenta-se de 1/3 até a metade. O que é um aumento de 1/3 até a metade? Todos vocês já sabem, estamos diante de hipóteses majorantes, tá? Inciso 1, revogado. Qual era a antiga redação? Esse inciso 1 foi revogado pela Lei 13.654 de 2018 e o antigo texto desse inciso 1º era: havia o aumento da pena quando o crime fosse praticado mediante emprego de arma, e não dizia arma de fogo, nem arma branca, nem nada assim. Então, nós tínhamos a análise desse inciso 1º do parágrafo 2º, a partir do conceito de arma própria e arma imprópria, que agora não temos mais porque o inciso foi revogado. Como estamos só falando de fotografia, vamos adiante. Inciso 2. Se há concurso de 2 ou mais pessoas, percebam, por favor, no furto, o concurso de pessoas se tratava de uma qualificadora, era o parágrafo 4º, inciso 4º do artigo 155. Aqui no roubo, quando o roubo for praticado mediante concurso de 2 ou mais pessoas, estamos diante de uma circunstância majorante. Então, a primeira pegadinha aí com relação à fotografia do crime de roubo, tá? Inciso 3º. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, também estamos falando de uma majorante aqui do crime de roubo. Vamos ter que ver o que se considera alguém a serviço de transporte de valores para depois entendermos o inciso. Para efeito de fotografia, tá legal. Inciso 4º. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Vocês lembram que a gente tinha lá no crime de roubo uma qualificadora quando houvesse exatamente essa situação. Então, nova pegadinha. No crime de furto, quando a subtração do veículo automotor é para outro estado ou para outro país, nós estávamos diante de um furto qualificado. Aqui, quando for roubo de veículo para outro país ou para o exterior, estaremos falando de um roubo majorado. Aumenta a pena de 1/3 até a metade, ok? Inciso 5º. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade. Esse inciso 5º aqui é um inciso que vocês vão colocar um asterisco, porque ele é uma espécie de roubo com restrição da liberdade da vítima, tá? A gente vai ter muita coisa para falar dele quando a gente fizer os comentários, a respeito de cada um dos dispositivos contidos no artigo 157, tá?
Inciso 6º. Se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. O que a gente tem aqui? Uma majorante, né? Lá, novamente, no crime de furto, quando nós tínhamos a subtração de substâncias explosivas ou acessórios, nós falávamos em furto qualificado. Aqui, quando estamos diante de roubo, esse roubo é majorado. Então, fica a dica aí também, tá? Para efeitos de fotografia. O que mais que nós temos aqui? O inciso 7º. Esse sim é inovação legal, não existia anteriormente. Ele foi criado a partir da Lei 13.964 de 2019, pacote anticrime que entrou em vigor agora em janeiro deste ano. Então, se a violência se a violência ou a grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca, o sujeito vai ter a pena majorada de 1/3 até a metade, tá? Nós vamos fazer várias discussões também a respeito desse inciso. Parágrafo 2º, uma nova majorante do crime de roubo. A pena aumenta-se de 2/3. Quando? Quando a violência ou a grave ameaça for exercida com emprego de arma de fogo. Então, atenção, se for arma branca, faca, canivete, facão, faquinha, faconaço, né, foice, arma branca, vai ter um aumento da pena de 1/3 até a metade. Se for empregue no crime a arma de fogo, se a violência ou a grave ameaça for exercida com emprego de arma de fogo, a pena aumenta-se de 2/3. Percebam que é uma majorante mais grave, um aumento da pena maior quando o crime for praticado mediante emprego de arma de fogo, ok? Inciso 2 do mesmo dispositivo, aí, parágrafo 2º-A. Se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Novamente, lembrando que lá no crime de furto, quando acontecia isso, quando o arrombamento era com emprego de explosivo, nós tínhamos uma qualificadora, tá? Aqui nós temos uma majorante. Então, parágrafo 2º-A tem duas majorantes aí, 2 aumentos e 2/3. O emprego da arma de fogo e o arrombamento do local mediante emprego de explosivos, ok? Parágrafo 2º-B. Se a violência ou a grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se a pena em dobro. Qual pena? A pena prevista no caput. Então, a pena de 4 a 10 é dobrada se a arma de fogo utilizada pelo assaltante for de uso restrito ou proibido, ok? Parágrafo 3º e último, nós temos então as únicas duas qualificadoras do crime de roubo. Vamos a elas. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. E se resulta, da violência resulta morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Esse inciso 2º é o nosso chamado latrocínio. Latrou para os íntimos, ok? Então, percebam que a gente só tem duas qualificadoras. Todas as demais situações que eu acabei de ler para vocês são circunstâncias majorantes, atuam na terceira e última fase da dosimetria da pena, ao contrário de muitas delas que lá no crime de furto são situações qualificadoras, aqui nós temos majorantes, somente duas qualificadoras no crime de furto, lesão corporal grave e morte, tá? Depois nós vamos trabalhar com as situações do 157, que reconhece que a partir delas a gente vai reconhecer crime hediondo, tá? Para efeitos de fotografia do crime está ok. Na sequência continua aqui com a gravação para a gente analisar os elementos que fazem parte deste crime aí de roubo, ok?